Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a morte do Silvio Santos, né? Muito triste isso, uma figura que faz parte da vida de todos os brasileiros. Todo mundo cresceu vendo aí os programas lá do Silvio Santos, o Baú da Felicidade, não sei o que lá. Realmente um cara de muito sucesso, um empresário de muito sucesso e que representa uma história que conta muito duas coisas. Primeiro, como é que é o submundo da política aqui no Brasil, como é que a elite aristocrática socialista aqui pode ser perversa e como que essa interferência do TSE em eleições, interferência dos tribunais em eleições a favor, né, a pedido dessa elite aristocrática socialista de Brasília, isso não é coisa nova. A história das candidaturas do Silvio Santos à política são um caso memorável de como isso já acontecia, ó, há tempos. Essa notícia foi sugerida por Zé Guedé da Moto, Peter fez o L da Light ficou sem luz e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma notícia muito triste, né? O Silvio Santos é uma pessoa muito querida por todos os brasileiros, um cara que é um exemplo brasileiro de self-made man, né? Ou seja, um cara que se fez sozinho, começou com origem humilde, trabalhando de camelô no Rio de Janeiro e acabou construindo um império da mídia aqui no Brasil, uma pessoa muito simpática, sem dúvida alguma, né? E, bom, muito triste o falecimento dele, ele morreu por um quadro de H1N1, gripe comum. Gripe para pessoa mais velha realmente é uma coisa delicada, é uma coisa bastante séria, né? E, bom, ele morreu aos 93 anos, ou seja, viveu uma vida plena, teve muita coisa, fez muita coisa na vida, né? Mas é sempre uma perda, meus sentimentos aí aos familiares e amigos do Silvio Santos e aos fãs, que somos todos nós aqui no Brasil, né? Mas esse canal é um canal, meu canal é um canal de política, então a gente tem que falar sobre política nisso daí. E o curioso é que o Silvio Santos tem uma história que aponta dois. Tem duas coisas que a gente pode falar aqui que eu acho que são muito interessantes. Primeiro, essa questão da política dele, e segundo, como é que será o SBT sem o Silvio Santos, né? Porque o Silvio Santos sempre foi a grande força por trás do SBT e agora o SBT, como toda a mídia aberta, está enfrentando problemas também. E como é que vai sair, né? Como é que vai ser a situação do SBT a partir daqui? Mas vamos contar primeiro o caso, que eu acho que é o caso mais asqueroso, mais absurdo, mais sem sentido que tem da política brasileira até aqui. Até o Alexandre de Moraes e o que está acontecendo nesse momento aqui na política brasileira, né? É o que eu falo para vocês. Vocês acham que isso é uma grande novidade, mas na verdade isso já aconteceu no passado. E o caso foi justamente a campanha presidencial de 1989, a campanha que acabou o Collor ganhando, né? Em determinado momento, o Silvio Santos decidiu concorrer nessa eleição. Na eleição de 89 foi a primeira eleição democrática para presidente, né, depois do período da ditadura militar. A eleição do Sarney, né, do Tancredo e o Sarney, foi uma eleição indireta que aconteceu em 85, então em 89 foi a primeira eleição direta que valia para que o povo votaria para presidente mesmo, né? E daí tinha muitos candidatos, uma quantidade enorme de candidatos, eu nem lembro quantos, mas era 20, 30 candidatos, um monte de candidato a presidente que tinha. E em determinado momento o Silvio Santos decidiu concorrer, né? E ele tomou essa decisão depois do período de inscrição eleitoral regular. Então, o candidato do partido PMB era Partido Municipalista Brasileiro, o candidato deles era o senhor Marcondes Gardelha, que era um político lá da época, era o candidato do PMB. O PMB tinha o número 26, era o número 26 da urna, né? E em determinado momento o Silvio Santos decidiu concorrer, mas ele não podia entrar, a menos que um candidato desistisse. Aí nessa situação, se o candidato desistiu, o partido podia indicar outro candidato no lugar dele, e foi o que aconteceu com o PMB. O senhor Marcondes Gardelha desistiu, e aí o PMB indicou o Silvio Santos, né? E aí já começaram com um monte de coisa. Não porque o nome que vai constar na urna é o do Marcondes Gardelha, não vai ter o nome do Silvio Santos e coisa e tal. O Silvio Santos falou, não, tudo bem, eu faço uma campanha educativa explicando para o pessoal que eles vão digitar 26, vai aparecer o Marcondes Gardelha, não vai ser o Silvio Santos, mas vai estar votando no Silvio Santos e coisa e tal. A classe política brasileira ficou apavorada, né? Por quê? É o mesmo pavor que eles têm de Bolsonaro, né? É um outsider da política, é alguém que as grandes lideranças, a grande aristocracia política de Brasília não controla, né?
E o Bolsonaro, embora fosse político há muito tempo, sempre foi ali do baixo clero do Congresso, né? Nunca foi um político de grande proeminência. Então ele não era vendido a nenhuma das grandes lideranças políticas lá de Brasília. O Silvio Santos também não, é um outsider também, né? E chegou e as pesquisas davam ele ganhando a eleição disparado em 89. Mas ia ganhar fácil, não ia ter para Lula, não ia ter para Fernando Collor, esses outros políticos tradicionais todos, nenhum deles teria chance. Ia ser o Silvio Santos mesmo. O Silvio Santos seria um bom presidente? Eu não sei. A verdade, eu não conheço a visão política do Silvio Santos, mas eu tenho para mim que certamente ele não faria lambanças absurdas como fez o Collor com o confisco da poupança, esse tipo de coisa. Então isso já seria melhor do que o que a gente teve no final das contas, né? Mas o sistema, meu amigo, o sistema é fogo, cara. O sistema é fogo. Tentaram fazer ele desistir, tentaram impugnar a candidatura dele, mas ele tinha bons advogados e coisa e tal, não tinha nada errado com a documentação dele, né? Como a gente falou, havia mesmo a regra que se o candidato desistisse, o partido podia indicar outro e coisa e tal. No final das contas, não conseguiram. Quem teve a saída para isso foi justamente o pessoal tentou impugnar o partido. Olha que coisa, o partido PMB deixou de existir por conta disso. Como eles não conseguiram impugnar a candidatura do Silvio Santos, eles correram atrás de qualquer irregularidade envolvendo o PMB, aí acharam alguma coisa que não, que é a ata da convenção do partido, de formação do partido, tinha não sei qual problema, não sei o que é lá, entraram com isso no TSE, uma coisa que se fosse um partido fazendo contra o outro lá não teria consequência nenhuma, mas como teve a pressão política enorme na época, né, os políticos estavam... Imagina, acabou o período da ditadura militar, aqueles partidos políticos, todo mundo doido pelo poder, querendo finalmente botar a mão no dinheiro lá de Brasília e coisa e tal, e aí ia entrar o Silvio Santos, que pô, já é rico, não precisa do dinheiro, né, não ia ter a elite aristocrática socialista de Brasília, não ia conseguir manipular o Silvio Santos tão fácil quanto manipula o resto dos políticos lá em Brasília, né? E aí conseguiram fazer isso. Olha o absurdo, o TSE em 89 cancelou o registro, o PMB, né, o partido número 20, você já viu isso? Acabou, não existe mais, deixou de existir o partido PMB justamente por conta de tirar o Silvio Santos da campanha eleitoral de 89. Olha que absurdo que foi isso. O candidato que ia ganhar. É o candidato que tinha a maioria do povo brasileiro. Quando você fala hoje, mas o pessoal de Brasília, essa democracia brasileira é uma farsa. Isso daí não representa em nada o que o povo realmente quer, né? Eu acho que nenhum episódio representa isso melhor, até aqui, até o caso Bolsonaro, do que o caso Silvio Santos, né? O Silvio Santos foi tirado por quê? Porque o povo queria o Silvio Santos. Quem não queria era a elite aristocrática socialista de Brasília, né? E agora com Bolsonaro a gente vê basicamente o mesmo padrão, né? Estão querendo tirar o cara a qualquer custo. Mas não importa, né? Para botarem o Bolsonaro inelegível, tiveram que passar por cima de todas as jurisprudências do TSE. Todas as jurisprudências diziam que, não, para tornar alguém inelegível, só se o cara fez abuso de poder econômico e político, tem que provar que aquilo afetou o resultado da eleição e coisa e tal. E desde quando que uma reunião com embaixadores vai afetar resultado de eleição e coisa e tal? Ou seja, tiveram que passar por cima de todas as jurisprudências do TSE para tornar o Bolsonaro inelegível. Por quê? Pelo mesmo motivo. Né? O Bolsonaro não se vende fácil para a elite aristocrática socialista de Brasília. É um outsider, né? Eles querem alguém que eles controlem. O Lula eles controlam. O Lula tá em casa, né? É da turma lá, né? Enfim, um episódio absurdo. E não foi só isso não parou por aí não, né? Aí depois, em 92, ele se candidatou à prefeitura de São Paulo, mas o partido também foi... Eles fizeram de novo a mesma coisa. É o que eu falo para vocês, né? Se você tem o apoio, se você tem o judiciário na sua mão, você tem como cobrar favor de juízo, meu amigo, é fácil qualquer causa, né? Porque não importa a evidência que você traz, o cara toma a decisão que ele quer da telha dele lá, né? E naquela época ficou por isso mesmo, né? Por quê? Porque naquela época você não tinha informação descentralizada e distribuída, não tinha força... É lógico, o SBT denunciou esse tipo de coisa, criticou esse tipo de ação e coisa e tal, mas ficou o SBT sozinho falando disso, né? A Rede Globo não embarcou nessa, outras redes de televisão não embarcaram, não criticaram, coisa e tal. Enfim, um absurdo completo isso daí, né? O partido também foi considerado ilegal em 92, aí ele desistiu, né? Aí ele parou de tentar isso, porque cada partido que ele entrava, o pessoal destruía o partido, ou seja, uma coisa realmente totalmente fora do padrão, né? Enfim. E a outra coisa é isso, né? Você vê a história do Silvio Santos começando com origem humilde, né? Vendendo relógio no centro do Rio
Ele sempre teve uma voz muito bacana, impostava a voz muito bem, então conseguia vender muito, e aí chamaram ele para teste em rádio, ele começou a fazer sucesso em rádio e coisa e tal. Depois fez, aqui ó, esse aqui era a campanha dele, 26, Silvio Santos, né? E depois conseguiu montar o SBT, na época do Figueiredo, né? Ele tinha até o programa Semana do Presidente no SBT, que falava do que o presidente João Figueiredo tinha feito na semana. É puxa-saquismo mesmo, né? Mas é aquele negócio, vai fazer o quê, né? Para conseguir uma licença de televisão no Brasil é complicado, né? Enfim, e o programa dele de auditório foi o único que sobreviveu ao período militar, porque foi proibido pelo AI-5 programas de auditório, porque tudo tinha que ter censura prévia, né? Tinha que ser censurado antes de ser publicado, né? Mas o Silvio Santos, como jogava muita bola com os militares, também conseguiu sobreviver, né? E aí você tem o outro porém dessa história, né? O Silvio Santos sempre foi o grande gênio por trás do SBT, e o SBT agora, no momento, está numa crise muito grande, que é justamente a mesma crise que tem os outros jornais da TV aberta, né? Você tem a Rede Globo está passando por isso, Band, todos eles estão com esse problema, que é o fato de que a TV aberta está perdendo audiência de forma consistente, e a tendência é perder ainda mais, né? Porque cada vez mais as pessoas vão para a internet. Então, será que o SBT vai conseguir sobreviver à morte do Silvio Santos, né? O que vai acontecer com o SBT? Vamos aguardar. As filhas dele devem continuar, todas elas trabalham no SBT, elas devem continuar o legado do pai. Vamos torcer para que sim, né? O SBT é uma parte muito importante da história brasileira, muita gente gosta do SBT. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.